Bom dia, mais um dia de oração, né? Estamos aqui mais uma vez para junto louvarmos ao Senhor, para junto meditarmos na palavra do Senhor, colocarmos para Ele todo aquilo que está no nosso coração, né? Tudo aquilo que nos alegra, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que de alguma forma move-se em nós e faz com que a gente levante de manhã e venha primeiramente buscar a Deus. Bom dia, seu Adão, Dona Júcia, Beth, o pessoal está entrando, né? Hoje já está mais friozinho, né? Começando o nosso outono mais forte, logo vem inverno, mas o Espírito Santo do Senhor, é Ele que nos aquece, é Ele que nos desperta, é Ele que nos faz acordar na manhã e estarmos juntos aqui meditando na palavra de Deus. E o texto da palavra de Deus hoje para nós é lá no Evangelho de Marcos, 9, do 21 ao 24. E diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas. E ele, Jesus, perguntou ao seu pai: quanto tempo faz que acontece isso com ele? E disse ele: desde menino. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer algo, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. E Jesus lhes disse: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. E logo o pai do moço disse clamando, e com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Esse texto aqui vai estar falando de um menino que ele tinha um espírito de possessão. A palavra de Deus aqui vai nos contar que o homem, onde Jesus passava, né? Jesus ia fazendo milagres. Jesus expulsava demônios, Jesus curava, né? Jesus libertava as pessoas. E esse homem trouxe o filho que há muito tempo sofria com um espírito demoníaco, com um espírito de possessão. Um menino que sofria muito e que muitas vezes, quando ele estava com isso, ele se lançava no fogo, ele tentava se matar, porque o sofrimento dele era muito grande. E se você ler uma parte anterior do texto, também vai falar que os próprios discípulos, eles não conseguiram expulsar esse espírito desse menino. Os discípulos, eles não conseguiram curar esse menino, né? Isso comprova, assim, na nossa vida, que não é nós que fizemos, é Jesus. Às vezes nós tentamos fazer algumas coisas pela nossa força, mas quem faz todas as coisas é Ele, somente Jesus. É só no nome dele. Nós gostamos de nos sentir independentes. Nós gostamos de nos sentir no controle da nossa vida. Nós gostamos de nos sentir no controle de situações que envolvem a nossa vida. Mas, na verdade, é que nós não conseguimos fazer sozinhos a maioria das coisas. Estamos falando sobre família, sobre andar junto, sobre buscar ajuda. E aqui está falando assim, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós tentamos fazer tudo sozinho, mas nós não conseguimos. A verdade é que nós precisamos de pessoas, nós precisamos que outras pessoas toquem na nossa vida. Aquele homem com certeza já tinha procurado ajuda em muitos lugares, já deveria ter tentado fazer muitas coisas, mas de repente ele vê a Cristo e ele vai buscar na ajuda certa. Se não tiver alguém que trabalhe para manter a luz elétrica funcionando, nós não estaríamos aqui nesta manhã porque não teríamos luz. Se não tivesse alguém cuidando da água, cuidando do saneamento na nossa cidade, nós não teríamos água encanada. Então, às vezes, você pensa assim, eu não preciso de ninguém. Sim,
Você precisa de alguém. Alguém sempre está trabalhando para que você esteja bem. Às vezes nós não percebemos essas pequenas coisas, porque nós nos achamos autossuficientes. Agora, mesmo precisando de ajuda, a maioria de nós tem dificuldade em reconhecer e pedir ajuda. O nosso orgulho, o nosso eu, nós vivemos no mundo, numa sociedade que prega assim, o nosso autopoder, né? Eu posso, eu consigo, eu faço. Não, nós não podemos nada, não conseguimos nada se Jesus não nos ajudar. E quando nós conseguimos entender essa grandeza de quem é Jesus, quando nós conseguimos entender que essa busca nossa tem que ser constante, que essa intimidade nossa com Deus, de ler a palavra, de estar procurando na palavra de Deus, isso não é eu que falo, isso é a palavra de Deus. Ontem nós estávamos num lugar, uma pessoa disse assim, pastor, eu quero comprar uma Bíblia, né? Qual é a melhor Bíblia? Né? Existem muitas traduções, mas a Bíblia é uma só. Tá? Indiferente a Bíblia que você estiver, vai ser uma só. A palavra vai estar ali. Às vezes com algumas palavras diferentes, mas na mesma essência. Então, se você ler na Bíblia, você vai buscar, você vai começar a conhecer esse Jesus. Você vai ver que às vezes é um grande problema na tua vida, mas que a vida de Jesus, a vinda dele, o estar deles aqui, tudo na vida dele foi para nos dar vida. Essa dificuldade que nós temos é porque o mundo fala sobre nós podermos as coisas. Nós precisamos dos outros, nós precisamos da nossa família. Ontem nós falamos da construção do muro, de Neemias, que cada um levava o seu tijolo para construir. E esse texto hoje ele nos mostra a história de um pai que procurou Jesus para pedir ajuda e conseguiu. Talvez você tenha buscado ajuda em muitos lugares para resolver os seus problemas e não buscou realmente na fonte, não buscou realmente em Jesus. Porque se Jesus ele nos ajudar, as coisas dão certo. Temos dificuldade de acreditar que a ajuda de Jesus vai fazer a diferença na nossa vida. Quando eu falo que vivemos num mundo que diz assim que você consegue, porque se você trabalhar muito, você vai ter muito dinheiro. Mas muitas pessoas trabalham e não têm dinheiro. Porque a palavra de Deus diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Muitos estão correndo, sempre atrás de alguma coisa, mas não colocam Jesus. Muitas famílias tentam ser unidas, muitas famílias tentam fazer alguma coisa, buscam em tantos lugares auxílio e não vão na palavra de Deus para ver como devem agir na sua família. Muitas vezes tentamos outras soluções que não funcionam antes de buscar Jesus. E antes de todas as coisas, como nós falamos ontem, nós precisamos orar, nós precisamos nos derramar, nós precisamos estar com o nosso coração contrito na palavra do Senhor. Nós precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha o que eu estou passando. Para que está servindo tudo isso na minha vida? As soluções frustradas e o tempo de luta muitas vezes nos fazem duvidar. Muitas vezes abalam a nossa fé, porque nós estamos cansados de lutar. E a nossa luta aqui nesse mundo, queridos, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas ela é contra as potestades. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Né? A palavra de Deus nos ensina que quando Lúcifer, quando o diabo foi jogado do céu, junto com ele vem 1/3 dos anjos que apoiavam ele. E eles estão aí ao nosso derredor, e eles estão tentando nos tirar, eles estão
tentando quebrar as nossas famílias. Eles estão tentando destruir a nossa família. Porque a família, ela foi instituída por Deus. Quando Deus cria o homem lá no Gênesis, ele viu que sozinho o homem não conseguia, então ele faz a mulher para ser uma ajudadora do homem, para andarem juntos, né? E muitas vezes nós ficamos batendo de frente uns com os outros, batendo de frente com as pessoas da nossa família, batendo de frente com as pessoas que nós gostamos, porque nós achamos que nós somos melhores que outras pessoas. E nós não somos, ninguém é melhor do que ninguém. Por mais difícil que seja para você, confie em Jesus, porque se Ele te ajudar, resolve o teu problema. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento. Jesus, ele não abençoa situações erradas. Ele vai nos ensinando como agir nas situações. Quando nos arrependemos, quando nós queremos mudar, nós precisamos de ajuda de Jesus. Ele só perguntou para o pai daquele menino, né? Há quanto tempo isso acontecia com o menino? Ele não ficou julgando, ele não ficou falando assim, ah, mas por que acontece isso? Ah, mas isso acontece porque você fez isso. Não, Jesus, ele não está ali para nos julgar, queridos. Jesus, ele está aqui para nos ajudar. Ele nos ama a ponto de ter dado a vida por nós. Ele nos ama a um ponto de não se importar com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com o nosso orgulho. Ele simplesmente fala para aquele homem, se tu crê e queres mesmo ser ajudado, vai acontecer. E imediatamente aquele menino foi curado. Talvez você precise curar no teu coração mágoas, tristezas. Talvez você tenha alguém que você precise orar e dizer para Jesus, eu preciso que cure essa pessoa. Eu preciso que cure alguma coisa no meu trabalho, na minha vida, na minha família, por onde eu passar, que haja cura por onde eu passar. Quando levamos Jesus a sério, buscamos, ele sempre nos ajuda. Sempre. E Jesus não fica julgando os nossos erros. Porque geralmente quando acontece uma situação que precisa de ajuda, que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos lançar mesmo a nossa face ao chão, chorar e clamar por Jesus, nós mesmos nos julgamos, nós mesmos ficamos nos questionando, mas por que chegou a esse ponto? O que aconteceu? O que eu fiz? E isso faz com que o nosso coração se entristeça e nós não conseguimos ver realmente quanto Deus tem poder para nos ajudar. Porque nós mesmos nos julgamos. Porque esse pensamento de que nós podemos fazer as coisas, nós podemos fazer acontecer, que nós somos autossuficientes, nos leva a nós nos julgarmos. Nos leva a nos olhar para nós mesmos e dizer assim, ah, se fulano conseguiu, por que eu não consigo? Se fulano tem, por que eu não tenho? Mas Jesus, ele olha para cada um de nós com um amor único. Nós precisamos ser somente dependentes de Jesus. Nós precisamos realmente nos colocar na presença de Jesus e dizer assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu quero estar contigo. Olha para minha pequenez. Olha, Deus, para minha família. Nós queremos estar sempre junto contigo, vivendo para ti, sendo teus filhos obedientes. Mas é difícil isso, porque nós mesmos somos tão orgulhosos que muitas vezes nós não buscamos ajuda. O pai desse menino buscou a ajuda de Jesus, mas ele já tinha buscado ajuda em muitos lugares. E nós, muitas vezes, também buscamos ajuda em muitos lugares.
Tomamos decisões erradas porque buscamos ajudas em outros lugares. Fazemos coisas erradas porque buscamos ajuda em outros lugares, em vez de, antes de tudo, buscar na palavra de Deus. Esse homem, ele quis a ajuda de Jesus. Nós também precisamos querer que Jesus nos ajude. Nós precisamos querer isso na nossa vida. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias em Jesus. Imagina assim, qual foi a alegria daquele pai quando viu o filho ser curado. Porque só quem é pai, quem é mãe, né? Quem é tio, quem tem alguma criança no seu lado, que convive com alguém, sabe quanto é maravilhoso quando nós precisamos de alguma coisa para um filho e esse filho fica bem. Imagine aquele pai que via o filho possesso, que tinha que estar sempre cuidando, porque aqui na palavra está dizendo que quando aquele filho ficava com esse espírito imundo, ele se jogava até mesmo no fogo, ele tentava se matar, porque com certeza a dor física, espiritual e emocional dessa criança era muito forte. E ele buscou ajuda em outros lugares, mas de repente ele busca ajuda no lugar certo. E Jesus cura essa criança. Imagine quão maravilhado, quão feliz, quão bom foi esse pai sentir isso tudo na vida dele. Não importa a situação, para Deus nada é impossível. Não importa como está a tua família ou o que está acontecendo na tua família, ou no teu trabalho, ou onde você convive com pessoas. Jesus, ele está de mãos estendidas para você nesta manhã. E ele quer te ajudar. E ele quer te curar. Basta você querer. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. O pai do moço disse clamando e com lágrimas, Senhor, eu creio. Mesmo sendo com lágrimas, que nesta manhã, o que você está precisando, você olhe para Jesus, busque ajuda e diga, eu creio. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse momento tão especial da tua palavra. Palavra que nos confronta nesta manhã, Senhor, e nos diz que precisamos buscar-te e crer em ti, Senhor Jesus. Pai, que a nossa fé seja renovada nesse dia. Que a nossa mente e coração estejam alinhadas, Deus, nos teus propósitos, alinhados com aquilo que tu queres, alinhados com a tua vontade para nossas vidas. Senhor, que cada família seja restituída por ti, seja reconstruída por ti, seja restaurada por ti nesta manhã. Senhor, eu sei que muitas pessoas têm o seu coração muitas vezes fechado para a tua palavra, Deus. Eu sei que muitos de nós, Senhor Jesus, por orgulho, por achar que com a força do nosso braço podemos fazer alguma coisa, Deus, nos fechamos para a tua palavra. Mas, Deus, que o teu Espírito Santo venha nos incomodar. Tua palavra diz que o Espírito Santo se move dentro de nós com gemidos inexprimíveis, Senhor Deus. E que isso aconteça na vida de cada um, Senhor. E que através disso, tu possa fazer milagres nesse dia. Porque nós cremos nisso. Porque nós cremos que teu é todo o poder, que tua é toda a glória hoje e para sempre. Querido Deus, abençoa cada família nesse dia em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Guarde a tua família, teus filhos, teus pais, teu esposo, tua esposa. Que seja um dia repleto de bênção e da graça do Senhor Jesus. E amanhã estaremos aqui novamente, juntos, meditando na palavra do Senhor. Um bom dia para você. Até amanhã.